Hoje vamos mergulhar em 3 histórias de terror reais de Alcatraz. Essas lendas sombrias da prisão mais temida da América vão gelar seu sangue e mexer com sua imaginação. Era uma noite fria de 1946 em Alcatraz. O vento uivante cortando as águas escuras da Baía de São Francisco e ecoando pelos corredores de pedra da prisão mais temida da América. Os guardas, acostumados ao silêncio opressivo, patrulhavam os blocos de celas com lanternas que lançavam sombras dançantes nas paredes úmidas. Mas, naquela noite, algo estava errado. No bloco D, conhecido como o Buraco, um prisioneiro chamado Rufus, o Louco McCain, um homem de olhar selvagem e passado manchado de violência, foi trancado na cela 14D por desobedecer às ordens. Ele não era um estranho à solitária. Já havia passado semanas ali, gritando insultos e batendo nas barras até suas mãos sangrarem. Mas naquela noite, seus gritos eram diferentes. Não eram de raiva, mas de puro terror. Tudo começou por volta da meia-noite. O guarda Henry Larson, um veterano de 10 anos na rocha, ouviu um som vindo do bloco D, um gemido baixo, quase animalesco, que parecia rastejar pelas paredes. Ele caminhou lentamente pelo corredor estreito, o feixe de luz da lanterna tremendo em suas mãos calejadas. Ao chegar à cela 14D, encontrou Rufus encolhido no canto, os olhos arregalados, o rosto pálido como cera derretida. "Está aqui comigo", balbuciou o prisioneiro, a voz trêmula. "Tem olhos vermelhos. Está me olhando?" Larson riu, achando que era mais um delírio de um homem quebrado pelo isolamento. "Não tem nada aí, McCain. Durma e cale a boca", retrucou, batendo na grade com o cacetete. Mas enquanto se afastava, ouviu um grito agudo que fez seu sangue gelar, um som que não parecia humano. Na manhã seguinte, o silêncio tomou conta do bloco D. Larson voltou à cela 14D para a contagem rotineira, mas o que viu o fez largar a lanterna no chão. Rufus McCain estava morto, o corpo rígido contra a parede, as mãos crispadas como garras, os olhos ainda abertos em uma expressão de horror absoluto. Não havia marcas de violência, nenhum sinal de luta, apenas uma mancha escura no chão, como se algo viscoso tivesse escorrido da parede. O médico da prisão declarou causa desconhecida, mas os guardas sussurravam entre si. Alguns diziam que McCain havia inventado a história do monstro de olhos vermelhos para chamar atenção. Outros que ele havia encontrado algo que não deveria estar ali. A cela 14D ficou vazia por semanas depois disso. Nenhum prisioneiro queria ocupá-la, e até os guardas evitavam passar por lá à noite. Mas o terror não acabou. Certa vez, um novato chamado Thomas Reed foi designado para limpar o bloco. Ele relatou ter sentido um frio repentino ao se aproximar da cela, como se o ar tivesse sido sugado para fora do corredor. Enquanto esfregava o chão, ouviu um sussurro vindo de dentro. Uma voz rouca que parecia dizer: "Me deixe." Reed largou o esfregão e correu, jurando nunca mais voltar. Anos depois, já fora de Alcatraz, ele confessou a um amigo que, naquela noite, viu um par de olhos vermelhos brilhando na escuridão da cela, fixos nele como brasas vivas. Os registros oficiais nunca explicaram a morte de Rufus McCain. A causa foi arquivada como colapso nervoso, mas os prisioneiros contavam uma história diferente. Diziam que o bloco D era amaldiçoado, que algo antigo e maligno vivia nas entranhas da prisão, alimentando-se do medo dos condenados. E a cela 14D? Até hoje, visitantes relatam uma sensação de vertigem ao se aproximar dela, um frio que atravessa a pele e sussurros que ecoam no vazio. Alguns juram ter visto sombras se movendo onde não deveria haver nada. Talvez McCain tenha encontrado o verdadeiro guardião de Alcatraz, um que não usa uniforme, mas observa das trevas com olhos que nunca piscam. Em 16 de dezembro de 1987,
A neblina cobria Alcatraz como um sudário, transformando a ilha em um espectro flutuante na Baía de São Francisco. Theodore Cole e Ralph Rowe, dois ladrões de banco de Oklahoma, trabalhavam na oficina de pneus da prisão, um privilégio raro para homens condenados por crimes violentos. Eles eram conhecidos por sua astúcia, já haviam escapado de outras prisões antes de serem enviados a Rocha, o lugar de onde ninguém saía. Mas naquela tarde, enquanto o vento rugia e as ondas batiam contra os rochedos, os dois decidiram desafiar o impossível. O plano era simples: cortar as barras de ferro da janela com uma serra roubada, descer até a água e nadar até a liberdade. O que ninguém esperava era o preço que pagariam por essa ousadia. O guarda-chefe, Paul Madigan, percebeu o sumiço deles durante a contagem das 13h30. As barras da oficina estavam cerradas com precisão e uma corda improvisada pendia até a beira da água. A sirene da prisão ecoou, cortando o nevoeiro, enquanto barcos da guarda costeira vasculhavam a baía. A tempestade daquele dia era brutal. Ondas de 3 metros engoliam tudo e a temperatura da água mal chegava a 10 graus. Eles não tinham chance, disse Madigan aos repórteres, convencido de que Cole e Rowe haviam se afogado. Nenhum corpo foi encontrado e as autoridades declararam os dois mortos, varridos pelo mar impiedoso. Mas os prisioneiros de Alcatraz contavam uma história diferente, uma que sussurravam à noite com olhares nervosos. Dias após a fuga, um guarda chamado Joseph O'Malley patrulhava a costa da ilha quando viu algo estranho na água. Uma mancha escura, como óleo, flutuando perto das rochas. Ele se aproximou, esperando encontrar destroços da tentativa de fuga, mas o que viu o fez recuar. Era um pedaço de tecido, parte de um uniforme de prisioneiro, mas estava coberto por uma substância viscosa que cheirava a podridão. O'Malley relatou o achado, mas seus superiores ignoraram, dizendo que era apenas algas. No entanto, naquela mesma noite, ele ouviu algo que nunca esqueceu. Um grito abafado vindo da baía, como se alguém estivesse sufocando nas profundezas. Ele correu até a borda, mas a neblina engoliu tudo, deixando apenas o som das ondas. Semanas depois, prisioneiros da oficina começaram a relatar coisas estranhas. Ferramentas desapareciam e reapareciam em lugares errados. Durante a noite, alguns juravam ouvir batidas leves nas janelas, como se algo tentasse entrar. Um detento chamado Ed Mãos Rápidas Jones, que trabalhava ao lado de Cole e Rowe, foi mais longe. Ele disse que, certa vez, viu 2 figuras na neblina do pátio, encharcadas e pálidas, os olhos fundos como poços negros. Eram eles, sussurrou Ed, tremendo. Não escaparam. Algo os pegou. Os guardas riram, mas Ed nunca mais foi o mesmo. Tornou-se calado, recusando-se a trabalhar na oficina até ser transferido. A versão oficial diz que Theodore Cole e Ralph Rowe morreram na fuga, tragados pela baía. Mas os que viveram em Alcatraz acreditavam em outra coisa, que a ilha não os deixou ir. Talvez o mar os tenha devolvido, não como homens, mas como algo preso entre a vida e a morte, condenados a vagar nas águas geladas ao redor da rocha. Até hoje, pescadores locais evitam se aproximar demais de Alcatraz em dias de neblina, jurando ouvir vozes carregadas pelo vento, vozes que pedem ajuda, mas nunca param de gritar. Al Capone, o lendário gangster de Chicago, chegou a Alcatraz em agosto de 1934, apenas 10 dias após a prisão abrir como penitenciária federal. Ele era o prisioneiro número 85, um homem acostumado a comandar impérios do crime, mas, na rocha, não havia subornos que o salvassem. A sífilis que corroía seu corpo e mente já o tornava uma sombra do Scarface de outrora, mas ele encontrou um refúgio improvável, um banjo. Durante os raros momentos de recreação, Capone tocava no porão da prisão, parte de uma banda improvisada chamada
The Rock Islanders. As notas trêmulas do instrumento ecoavam pelos corredores, um som estranho em um lugar de desespero. Mas em 1938, algo mudou. O banjo de Capone começou a contar uma história que ninguém queria ouvir. Certa noite, o guarda Michael Brennan patrulhava o bloco B quando ouviu o som do banjo vindo do porão, mesmo sendo bem depois do horário permitido. Intrigado, desceu as escadas estreitas, o ar ficando mais frio a cada degrau. Lá estava Capone, sozinho, os dedos deslizando pelas cordas com uma precisão febril. Mas havia algo errado. Os olhos do gangster estavam vidrados, fixos em um canto escuro do porão, como se ele visse algo que Brennan não podia. "Eles estão aqui", murmurou Capone sem parar de tocar. "Os que eu mandei embora." Brennan ordenou que ele parasse, mas o som continuou mais alto, mais rápido, até que o guarda arrancou o banjo de suas mãos. Naquela noite, Capone não dormiu. Ficou sentado em sua cela, balbuciando sobre homens sem rosto que o seguiam. Nos dias seguintes, o porão virou um lugar temido. Guardas relatavam ouvir o banjo tocar sozinho à noite, notas dissonantes que flutuavam pelo ar úmido. Um prisioneiro chamado Willie, o Rato Thompson, que limpava o local, disse ter visto Capone lá embaixo. Mas Capone estava trancado em sua cela no bloco C na mesma hora. Willie descreveu a figura como pálida, com um sorriso torto, segurando o banjo enquanto o encarava em silêncio. "Não era ele", sussurrou Willie. "Era outra coisa usando o rosto dele." Os guardas zombaram, mas Willie pediu transferência para outra ala, jurando nunca mais descer ao porão. A saúde de Capone piorou depois disso. Ele começou a ter convulsões, a falar com pessoas que não estavam lá. Os médicos diziam que era a sífilis, mas os prisioneiros tinham outra teoria, que os homens que ele matou, vítimas do massacre do dia de São Valentim e tantos outros, o haviam encontrado em Alcatraz. Diziam que o banjo era um canal, algo que ele usava para se conectar ao mundo, mas que acabou abrindo uma porta para o inferno. Em janeiro de 1939, Capone foi transferido para outra prisão, já um homem quebrado. O banjo ficou para trás, guardado em um depósito da rocha. Décadas depois, quando Alcatraz virou atração turística, funcionários começaram a relatar coisas estranhas no porão. Um guia chamado Sarah Mitchell ouviu o som de um banjo enquanto conduzia um grupo, mesmo não havendo nenhum instrumento por perto. Ela desceu para investigar, mas encontrou apenas o eco das notas, reverberando nas paredes de pedra. Outros visitantes dizem sentir um peso no ar ali, como se fossem observados. Alguns afirmam ter visto um homem de terno, segurando um banjo, parado nas sombras. Um homem que sorri, mas nunca fala. Talvez Capone tenha deixado mais do que sua fama em Alcatraz. Talvez ele tenha trazido seus demônios consigo e o banjo ainda toque para eles. Uma melodia que nunca termina. Gostou de arrepiar a espinha com essas histórias sombrias de Alcatraz? Deixe seu comentário com a mais assustadora para você e compartilhe com quem ama um bom mistério, se tiver coragem.